Opa! E aí, galera? Beleza? Então vamos ver aqui a segunda parte das reações de oxidação. A gente vai falar de oxidação branda e de combustão nessa aula, que eu não comentei nada na aula passada, a gente já vai ver o que é. Beleza? Então, para quem está vindo agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti, vamos começar falando aí de oxidação branda. Mas antes disso, vamos relembrar da aula passada o que é oxidação. Oxidação, você pode lembrar lá que sim, é a mesma coisa, ainda está acontecendo isso, né? Que oxidação é um aumento do NOx. Mas aqui na orgânica, na verdade é daqui que veio o nome oxidação. Porque aqui a oxidação vai estar sempre relacionada realmente ao oxigênio. A oxidação vai ser uma reação em que tem o aumento do número de oxigênios numa molécula. Nos poucos casos na orgânica em que não esteja relacionado ao oxigênio, ele pode estar falando numa diminuição do número de hidrogênios. Tá? Então aqui na orgânica, oxidação e redução estão muito ligadas ao oxigênio e o hidrogênio. São esses dois compostos que vão estar fazendo. Ou vai estar aumentando o oxigênio, diminuindo o oxigênio, ou aumentando o hidrogênio, diminuindo o hidrogênio. E isso que vai alterar o NOx do carbono, né? O carbono ligado no oxigênio, o oxigênio tem NOx menos 2, ele vai estar deixando o NOx do carbono positivo. Agora o carbono no hidrogênio, o hidrogênio tem o NOx mais 1, ele vai estar deixando o carbono negativo. Por isso que a oxidação e a redução aqui são altamente ligadas ao oxigênio e ao hidrogênio. Tá? Na aula passada, nós comentamos que a oxidação tinha oxidação energética e oxidação branda. Mas tem aqui esse outro tipo aqui, a combustão, também é considerada uma oxidação. Não falei na aula passada, deixei para a gente comentar aqui nessa aula. Tá? No final da aula, a gente vai entrar na combustão. Porque antes a gente vai ver aqui a oxidação branda. Bom, vocês viram lá que é energética, é com pH, com ácido forte, é em temperatura elevada. Branda, o nome já diz tudo, né? Vai ser em baixas temperaturas. Cuidado, né? Baixas temperaturas, a gente não está falando de menos 100. Está falando que a temperatura não é elevada. Ao invés de a gente ter que fazer uma reação a 300 graus, a gente faz em temperatura ambiente. Isso a gente considera baixas temperaturas. Beleza? Pode até fazer temperaturas mais baixas que isso, dependendo da reação. Não vamos entrar nesses detalhes. Tá? Mas, basicamente, isso quer dizer que não são temperaturas muito elevadas. E o pH próximo do neutro. Não exatamente neutro, vocês vão ver. A gente vai ver dois tipos de oxidação branda. O primeiro é com esse reativo de Bayer. E esse reativo de Bayer não é em pH neutro, ele é em pH básico, mas levemente básico, não pode ser um básico muito forte. E vai ser numa solução diluída de KMNO4, não é KM. Né? Lembra desse aqui, né? Permanganato de potássio. A frio. A gente já tinha falado, né? Oxidação branda é a frio. Isso aí é esse reativo de Bayer. Esse reativo de Bayer, né, esse permanganato de potássio a frio, em temperatura, em pH levemente básico, ele tem uma cor assim que é bem violeta, um violeta bem forte. E conforme a reação vai ocorrendo, ele vai descorando. Como que essa reação acontece? Ele vai adicionar 2 grupos OH no lugar de uma dupla ligação. Esse reativo de Bayer ele é usado principalmente em alcenos. Tá? Então ele vai quebrar a dupla ligação e vai colocar lá 2 OHs no lugar. Veja que oxidação em geral são reações de adição também, né? A gente está aqui adicionando OH.
só que como ela tem um mecanismo um pouco diferente, ela é classificada à parte. Então ela vai formar um diálcool vicinal, que a gente chama. O que é isso? É quando você tem um diálcool, é quando tem dois grupos OH na molécula. Vicinal, quando eles estão em carbonos vizinhos. Lembra? A gente já viu isso aí, né? Principalmente lá em alcadienos, é a mesma coisa. Vicinal, isolado, né? Isso representa, é a mesma representação, a mesma classificação. Então, diálcool vicinal é que você vai ter dois carbonos vizinhos com OH. E que ele é usado principalmente para esse que a gente chama de teste de Bayer, que vai diferenciar alceno e ciclano. Mas por que diferenciar alceno e ciclano? Eu falei isso na aula passada. Que tá, pra gente é muito bonito, a gente acha, já sabe como que é tudo, mas encontraram um composto tal na natureza, em alguma coisa, extraíram um composto de algum organismo. Como é que você sabe que composto é esse que você está extraindo? Não vem etiquetinha lá. Ele vai passar lá por cromatografia, outros processos mais complicados que a gente não vê no ensino médio, e eles vão chegar lá, conseguem pela massa chegar na estrutura dele, que pode ser, por exemplo, aqui, um C3H6. E aí? C3H6 é qual composto? Pode ser esse composto aqui? Pode, né? Pode ser um ciclopropano. Mas esse é o único que ele pode ser? Não tem outra opção? Se ele for isso aqui, não é C3H6 também? É. Então não adianta, lembra lá das aulas de isomeria, só saber a fórmula do composto para orgânica não dá para a gente a certeza do que é aquilo ali. Veja, mesma fórmula, duas coisas completamente diferentes. Como é que você sabe de qual você está falando? Um dos testes é esse aqui, o teste de Bayer. Você vai reagir uma parte do que você extraiu aí com o reativo de Bayer, que é aquele violeta. Se ele vai descorando, vai perdendo cor, significa que ele está reagindo e que a gente está falando de um alceno, porque o reagente de Bayer, o reativo de Bayer, ele vai quebrar dupla ligação. Se ele não mudar de cor, ele continuar violeta, significa que ele não está reagindo. Então a gente vai ter um ciclano. Né? Nesse caso aqui, ele estava falando do propeno ou do ciclopropano. Vai dependendo dessa cor. Viu? Um dos usos, principal uso, na verdade, desse reativo de Bayer. Bem simples, né? O reativo de Bayer. Ó, o que ele faz? Adiciona dois grupos OH a uma dupla ligação. Então, ó, se você tiver o propeno mesmo ali, opa, faltou um H aqui. Ele vai estar reagindo com o oxigênio. Não, vamos representar mesmo como se fosse só oxigênio nascente. Esse oxigênio aqui, mas na verdade ele está reagindo com água, né? Então vamos dizer que é um oxigênio nascente e a água. O que vai acontecer? Isso aqui vai quebrar, aqui é dupla ligação, mas não vai quebrar totalmente. Ele vai formar CH2OH, CH, OH,
CH3. Tranquilo? Ó, para ver melhor o que está acontecendo, não vamos usar água, vamos usar isso aqui, que é a água, né? Ó, esse OH entra aqui. Nossa, que desenho horrível. E isso aqui é um outro OH que vai entrar aqui. Né? Não tem segredo nenhum reativo de Bayer. Tá? Simplesmente quebra só a ligação π, não quebra a dupla como um todo, a sigma continua ali, vai quebrar a ligação π, vai entrar um OH em cada um dos carbonos. Tranquilo, né? Mas o reagente de Bayer pode ser usado em alcinos também. E aqui tem uma coisa que eu acho que eu não comentei quando a gente viu alcinos. Não tenho certeza. Bom, se eu comentei, é legal relembrar de qualquer jeito. Os alcinos são divididos em dois grupos. Os alcinos que a gente chama de alcinos verdadeiros e os alcinos falsos. Os alcinos verdadeiros, eles são os que têm a tripla nas extremidades. Tá? Então, esse aqui, sempre que você tiver uma tripla na extremidade, é um alcino verdadeiro. E um alcino falso é o que você tem a tripla no meio. Então você vai ter algo assim. Isso aqui é considerado um alcino falso. Tá? Para ele ser verdadeiro, tem que ter... Acho que a definição correta é que para ser um verdadeiro, ele tem que ter um hidrogênio, pelo menos, nessa ligação tripla. Né? Seria esse hidrogênio aqui, assim. Tá? Mas extremidades a gente chama de alcino verdadeiro. Tripla no meio é alcino falso. Reativo de Bayer também pode ser usado para alcino, né? Ele também quebra ligações π. Em tripla ligação, são duas π que a gente tem. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Em alcinos verdadeiros, ele vai formar compostos com função mista. Vai formar compostos que tem grupo cetona e grupo de ácido carboxílico, né? Tem um grupo cetona e um grupo carboxila. E nos alcinos falsos vai formar uma dicetona. Exceção, o acetileno. Lembra qual que é o acetileno? Não, né? Eu sei que não. O acetileno é o nome usual desse cara aqui, ó. Do etino, tá? A exceção é o acetileno, que ao invés de formar, apesar dele ser um alcino verdadeiro, né? Teoricamente, ao invés dele formar cetona e ácido, ele vai formar o ácido oxálico. Tá? Então, o acetileno é isso aqui. Ele vai reagir lá. Aqui. E o que ele vai formar? Esse aqui forma um ácido oxálico. Ele vai quebrar aqui as duas ligações π. E ele vai formar C-O, C-O, OH, OH. Beleza? Tranquilo? Não está balanceado isso aqui, mas isso não interessa muito. O que interessa, na verdade, é a gente ver, para esse caso aqui, só a gente saber o que vai acontecer. Está quebrando as duplas ali
e está entrando dupla O. E ao mesmo tempo ele está aqui, está oxidando também os hidrogênios em volta e forma esse aí OH, esses OHs, tá? Isso acontece no acetileno. Beleza? No alcino verdadeiro, no alcino verdadeiro genérico, né? Podemos ver com aquele lá, o que mais tem no Brasil. Lembrou, né, o que eu estou falando? Propino. Aqui. O que vai acontecer? Vai quebrar a dupla aqui. Vai formar aqui C dupla O, C dupla O, CH3. Mas lembra que o oxigênio nascente, ele também vai oxidar os hidrogênios ligados a esses carbonos. Então aqui não vai ser H, vai ser OH. Por isso que é aquele composto misto, ó, com ácido carboxílico e cetona. Beleza? Tranquilo? Ó, o sino falso já tá fácil de ver, né? Esse aqui, butino, 2-butino ou but-2-ino. Isso aqui, quebrou a dupla lá, oxida, isso aqui. Não tem hidrogênio para ser oxidado junto. Tem esses hidrogênios, não tem nada a ver. Eles não estão ligados ao carbono com ligação π. Ó, formou aqui, ó, dicetona. Dicetona vicinal. Beleza? Tranquilo? Então vamos para ozonólise. A ozonólise é uma reação com o gás ozônio. Você pode encontrar também como reação com reagente ozona, ou outro nome parecido. É a mesma coisa, o ozônio é o O3. Acho que a gente viu ele lá para trás. A ozonólise é sempre feita a baixas temperaturas e vai quebrar em saturação também. O oxigênio gosta de quebrar em saturação. Quando quebrar essa insaturação, vai formar um ozonídeo. Vocês já vão ver o que é um ozonídeo. É um negócio meio estranho. E o ozonídeo normalmente é hidrolisado e para isso quase sempre precisa de zinco. E daí a gente vai produzir ou aldeído ou cetona ou os dois. Isso aqui é utilizado para a gente determinar a posição de uma insaturação. Então você reage lá com o reativo de Bayer para ver se tem insaturação. Mas se tiver, você não sabe exatamente onde está. Aí você pode fazer uma ozonólise e descobrir aonde está a insaturação. Como que é essa ozonólise? Vamos pegar aqui o composto mais simples que tem com dupla. Normalmente ela é feita com alcenos, tá? Isso aqui vai reagir com O3. O que vai acontecer? Esse oxigênio vai atacar aqui essa dupla ligação e vai quebrar. E vai formar o ozonídeo. O que é o ozonídeo? É isso aqui, ó. CH2, O para cá, O para cá, mais um O, aqui, CH2.
Isso aqui é um ozonídeo. Tá? Aqui em cima, formando como se fosse um éter. E aqui embaixo, esses dois oxigênios juntos. Aí, você vai reagir vai fazer uma hidrólise, né, com água aqui. E ele vai quebrar isso aqui. Precisa normalmente de zinco no meio. Ele vai quebrar isso aqui assim. Quebrou. O que ele vai gerar? Ó, esse oxigênio vai entrar na água e vai gerar um peróxido de hidrogênio. Água oxigenada. Saiu fora esse oxigênio. Saiu fora aquele oxigênio e quebrou a ligação entre os outros oxigênios. O que vai acontecer? Está instável aqui, vai formar dupla com oxigênio. Tá? Normalmente a gente representa isso aqui como isso aqui, ó. E espera aí, só um minuto. É aquilo lá, a gente tinha, era isso aqui, ó, dois iguais desse aí, né? Que isso aí, normalmente, você vai encontrar dessa maneira aqui. Que é um aldeído. Beleza? Dependendo da posição que tiver essa dupla, dependendo da cadeia que você tiver, pode ser que forme uma cetona, pode ser que forme duas cetonas, pode ser que forme um aldeído e uma cetona. Mas basicamente o que vai acontecer é isso aí. Sempre vai formar, no lugar da dupla, você vai formar um ozonídeo. Que é esse aqui. Que ele vai sofrer hidrólise. Esse oxigênio vai junto com a água, vira H2O2. Cada um ficou com um oxigênio só. Nisso a gente fecha dupla para cá, dupla para cá. Tranquilo? Esse ozonídeo é um negócio diferente, uma coisa que a gente não tinha visto. Mas, basicamente, o que vai acontecer é romper a dupla ali, você corta a dupla no meio e coloca a dupla O naquele carbono. No lugar. Simples. Sempre, qualquer alceno que você tiver, na ozonólise, o ozonídeo vai formar ali e ele vai ser hidrolisado depois. Então, você vai quebrar, substituir a dupla por duas duplas O, uma em cada carbono. É só isso que tem que fazer. Dependendo se for um carbono de extremidade é aldeído, se for um carbono de meio é cetona. Tá nada de diferente do que a gente viu. A única coisa diferente é que vai formar H2O2, porque tem um oxigênio sobrando nessa história. Beleza? Então vamos entrar em combustão. Combustão é uma coisa que a gente estuda desde lá do começo no ensino fundamental. Você estuda alguma coisa disso, porque ela é muito importante para o nosso mundo. De todas as reações, sem dúvida, de todas as reações que a gente viu, a mais importante, ou pelo menos a que a gente mais usa. Né? Combustão vem da palavra queima. E é isso que significa, queima. Você sempre vai precisar de um combustível, que vai ser o composto orgânico que a gente está vendo, e um comburente, que é o O2. Isso aí é uma oxidação chamada de extrema. Se a gente tinha a branda e a energética, essa aqui é a extrema, que ela libera muita energia. Isso aqui é bem fácil da gente perceber. A quantidade de combustão que tem no nosso dia a dia. Ó, qualquer fogo, queimada, alguma coisa assim, é combustão de matéria orgânica. Você está fazendo uma fogueira, é isso aí. Fogão nada mais é do que combustão do gás de cozinha ali, o butano.
né? Ah, veículos. Estou queimando o carro, a gasolina. Gasolina é hidrocarboneto. Você está queimando o hidrocarboneto e gerando energia para o carro. Ah, e se eu usar álcool? O álcool ali que você usa é etanol e álcool, composto orgânico. Você está queimando álcool, está queimando um composto orgânico, produzindo energia para o carro. Usinas termoelétricas. Você está queimando o carvão lá em geral e vai produzir energia. Qualquer queima, assim, caldeira de indústria, isso aí são reações de combustão. Na combustão, a cadeia carbônica é completamente quebrada. Além disso, tem um monte de combustão no nosso corpo. A gente é assim que a gente tem a nossa nutrição, né? Nada mais é do que uma combustão do açúcar que a gente ingere. Ele vai sair no final como CO2. Beleza? É assim que a gente gera a nossa própria energia. Então, a cadeia carbônica é completamente quebrada. Forma principalmente esses compostos aqui, ó. Todo carbono, não todo, a gente já vai ver, mas carbono tende a sair como CO2. Hidrogênio tende a sair como H2O. E o nitrogênio tende a sair como NO ou NO2. Beleza? Nitrogênio a gente nem vai ver aqui direito. Vamos ver o resto. Tá? A gente vai ver, porque a gente vai ver combustão dos principais que a gente vê, que a gente utiliza no dia a dia, que é hidrocarbonetos e alcoóis. Tá? Nem tem muita diferença entre eles, então nem tem por que se apegar muito a detalhe, tá? Combustão é uma reação bem fácil, em geral, os compostos orgânicos têm bastante facilidade de sofrer combustão. É muito fácil de queimar composto orgânico. É uma reação bem rápida, ao contrário da maior parte das reações orgânicas, que tem muita energia para liberar. Pode ser explosivo, né? Por exemplo, lá, gasolina. O carro funciona à base de explosão. Gera grande quantidade de energia e como vai ser a reação depende sempre da quantidade de O2 que a gente tiver disponível. Por isso a gente vai ter 3 tipos de combustão. Primeiro é a combustão completa, que é o que a gente sempre deseja, que é quando você tem bastante oxigênio disponível. Tá? Vai formar na combustão completa, aqui como a gente está falando só de hidrocarboneto e álcool, que são compostos que só tem carbono, hidrogênio e no caso do álcool tem um oxigênio também, a gente vai falar que só vai sair CO2 e água. Nisso, aonde que tem esse tipo de reação? A maior parte da combustão que a gente deseja, né? Motor, se o motor estiver bem reguladinho, tiver uma entrada de ar bem certinha, vai fazer combustão completa, vai gerar só CO2 e água, né? No fogão, lá o butano queimando no fogão, é para gerar só CO2 e água. Se o seu estiver gerando CO, é perigoso. Maçarico, boa parte dos maçaricos, aqueles maçaricos fortes que são para derreter metal, é feito de alcinos, acetileno, alguma coisa com acetileno. Então também faz parte aqui da combustão completa. Tá, combustão completa é quando você tem, por exemplo, vamos ver o butano lá. Butano, porque ele é o gás de cozinha e ele também é um componente da gasolina. A gasolina são vários hidrocarbonetos misturados. Butano, but são 4 carbonos. É esse aqui. Ele vai estar reagindo com O2 para formar
CO2 e água. Tá? A partir do próximo, a gente vai já ver o butano como a fórmula dele, que é o C4H10. Tá? Quando estiver falando do C4H10 ali para frente, a gente vai lembrar que é esse butano. Tá? Aqui é importante balancear a reação. Por quê? Porque dependendo da quantidade de oxigênio que a gente tiver, vai ser o que vai diferenciar o que é formado. Se a gente tiver bastante, tiver oxigênio em excesso, a gente sempre vai ter combustão completa. Sempre que a gente tiver algo bem arejado, vai ter oxigênio em excesso, né? Porque o oxigênio vem da atmosfera e tem bastante. Ó, aqui seria... Temos 4 carbonos, vai formar 4 CO2. Temos 10 hidrogênios, é para formar 5 águas. Quantos oxigênios a gente precisa para isso? Quantas mols de gás oxigênio? Ó, aqui tem 8 átomos. 4 vezes 2, 8. Aqui tem 5. Então a gente precisa de 13 átomos de oxigênio. Mas como são 2 átomos por molécula, seria aqui 13 sobre 2. 13 sobre 2 fica feio para a gente, né? E para uma molécula de butano. 13 sobre 2 fica feio. Então a gente multiplica todo mundo por 2. Aqui você vai ter 2 moléculas de butano, mais 13 de oxigênio. Vai formar 8 CO2 e 10 águas. Só isso aí. O oxigênio vai quebrar, separar todos os carbonos e transformar em CO2. Tá. Não tem muita diferença para as outras coisas, não. Se tiver um alceno, por exemplo, vai ser aqui. CH2, dupla, CH3. Esse aqui vai reagir com oxigênio e vai formar CO2 e água. Quantos CO2, quantos gás carbônico vai formar? Tenho 3 carbonos, tem que ter 3 CO2. Quantos hidrogênios eu tenho? 6 hidrogênios, então são 3 águas. Para isso, quantas moléculas de gás oxigênio eu preciso? Bom, aqui precisa 3 vezes 2, 6, mais 3, 9. 9, mas cada uma tem 2, então são 9 sobre 2. Fica feio. Multiplicamos tudo por 2. Então eu vou ter 2 moléculas aqui do propeno, 9 oxigênios, e com isso eu formo 6 CO2 e 6 águas. Beleza? Nenhuma novidade, né? Nada de diferente. Ó, e não vai ser diferente se a gente tiver com um propino aqui. Opa, vai ser diferente isso aqui. Deu na mesma, né? A única coisa é que a gente vai ter menos hidrogênios, então forma menos água, precisa de menos oxigênio. Ó, 3 carbonos, 3 CO2. Agora a gente só tem 4 hidrogênios, então 2 águas. Quantos oxigênios? 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Então, 4 oxigênios, não precisa multiplicar por 2. Tranquilo, né? Tanto faz qual hidrocarboneto você está trabalhando, vai formar CO2 e água na combustão completa.
E álcool? Falei que ia trabalhar com álcool também. Bom, vamos no etanol, né, que é o mais comum. É o que a gente usa em carro também. CH3, CH2, OH. E aqui, o que isso vai ter diferente? Ah, é que tem um oxigênio. Grande diferença, é só você contar ele no balanceamento. Ainda vai formar CO2 e água. Quantos carbonos tem? 2 carbonos. Vai formar 2 moléculas de CO2. Quantos hidrogênios tem? 6. Então vai formar 3 águas. Quantos oxigênios aqui eu preciso para isso? 2 vezes 2 aqui tem 4. Mais 3, 7. Mas já tinha 1 aqui. Então a gente precisa de 6 no nosso gás oxigênio. Certo? Precisamos de 6. Tem 2 a cada mol, então a gente só precisa de 3 mols. Balanceou, né? 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7. Tranquilo, né? Não faz diferença. A única diferença entre as cadeias é a quantidade de oxigênio que você vai precisar para fazer essa combustão completa. Daí a gente tem a combustão incompleta, bem perigosa, que vai gerar CO, monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás bem tóxico, bem perigoso. Por isso que eu falei que se no teu fogão está gerando CO, muito cuidado, né? Isso tem uma coisa errada, tem que consertar. Isso acontece por falta de oxigênio. Principalmente acontece em motor mal regulado. Tem uma entrada de ar ruim, não entra ar suficiente, não tem oxigênio suficiente para queimar, vai produzir monóxido de carbono. Tá? Não precisamos ver todos aqueles de volta, né? Vamos lá, ó. O butano, C4H10, mais oxigênio, gerando agora CO e água. São 4 carbonos, vão gerar 4 CO. São 10 hidrogênios, vai gerar 5 águas. Aqui no CO a gente tem 4 oxigênios, na água tem 5, então a gente precisa de 9. Tem 2 por mol, 9 sobre 2 aqui. Não gosto disso, multiplico tudo por 2. Vamos precisar para 2 butano, a gente vai ter 9. Vai precisar de 9 mols de oxigênio para formar 8 monóxidos de carbono e 10 águas. Tá? Viu que a gente não precisa mais de 13 lá, precisa de 9. Beleza? Não vamos lá, não tem por que a gente fazer para alceno e alcino também. Nem teria muito para que fazer para o álcool, mas, né, para a gente não esquecer, a gente tinha lá CH3, CH2, OH. Isso aí é C2H6O, etanol. Isso aqui reagindo com oxigênio, formando CO mais H2O. Tem 2 carbonos, forma 2 CO. Tem 6 hidrogênios, forma 3 águas. Quantos oxigênios a gente precisa? 2 para o CO, 3 para a água. Já tem um aqui. Então, 2 mais 3 são 5, menos 1, 4. Precisa só de 2 moléculas de O2 para formar CO a partir de etanol. E além disso, a gente tem por último a combustão mais incompleta, né? Isso aqui esse aqui é quando a gente tem um problema sério no motor.
Isso aqui é bem comum em caminhão velho, uns ônibus velhos, sabe? Você está andando na estrada e sai aquela fumaçona atrás, cinza. Né? Nem CO2 e nem CO tem cor. Quando sai aquela fumaçona cinza, aquilo lá a gente chama de fuligem. E tem uns outros nomes esquisitos. Você vê tipo nego de fumo. Parece um termo racista, mas é um termo que é usado para fuligem. Que é quando tem muito pouco oxigênio entrando. E o carbono vai ser na forma de fuligem, que a gente vai dizer que é o carbono saindo na forma só de carbono. Vai ser lá, se a gente tiver o C4H10 mais oxigênio, vai formar carbono e água. Então, 4 carbonos, 10 hidrogênios, 5 águas. Preciso disso, para isso aqui eu preciso de 5 oxigênios. 5 sobre 2 aqui. Multiplica lá todo mundo por 2. Dois, 5, 8. Então, com 2 moléculas de butano e 5 mols aqui, e 5 moléculas de gás oxigênio, a gente vai gerar 8 carbonos e 10 moléculas de água. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá. Só por desencargo, o C2H6O. Se ele estiver lá com O2, num motor bem desregulado, em algo bem desregulado, vai formar aqui carbono e água. 2 carbonos, 2 carbonos. 3 hidrogênios. 6 hidrogênios formam 3 águas. Para isso, para 3 águas, preciso de 3 oxigênios. Já tem um aqui. Então, só preciso de uma molécula de oxigênio. Beleza? Tranquilo? Então, a gente vai ver que hidrocarbonetos, em geral, sofrem combustão. Alcoóis e outros parecidos sofrem combustão, mas, na verdade, praticamente todos os compostos orgânicos sofrem combustão. Praticamente, mas não todos. Os que não tiverem hidrogênio ou tiverem muito pouco hidrogênio, esses não tem como queimar. Isso aí normalmente a gente está falando de um haleto, algo que tenha muito metal, muito halogênio substituído. Halogênio não é metal, é não metal, inclusive. Tá? Muito halogênio substituído, cadeias carbônicas pequenas. Tá? Se tiver muito pouco hidrogênio comparado com o resto do número de átomos, ele não vai sofrer combustão. Beleza? Eu sei, a aula foi longa, pesada, mas é porque a gente está acabando. Tá? Mais uma aula, a gente termina reações e só tem mais uns detalhezinhos para ver. Beleza, galera? Então é isso aí. Entra lá no site da Cultive, pega material, vai estudando, deixa suas dúvidas lá no fórum, vamos resolver isso aí. Tá? Tá acabando, força aí nesse final. Beleza? Combinado? Então é isso aí, galera. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Fui!